Alphaville apresenta programa Mais Delas, Mais Deus, mais entrega, mais louvor, mais amizade, mais sabedoria. Começa agora, Mais Delas. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa Mais Delas. Este que é um programa da Alphaville, nossa união feminina da Assembleia de Deus aqui de Joinville. Bem-vindos ao nosso canal, né, Alessandra? Isso mesmo, e Deus tem abençoado muitas vidas através desse canal. A gente quer começar o programa convidando você. Não se inscreveu ainda? Se inscreva, ative o sininho e compartilhe com as suas amigas para também se inscreverem e serem abençoadas através dessa programação. E hoje nós vamos dar continuidade à campanha Mães de Joelhos Diante do Pai. Essa campanha que em 2020 serviu de bênção para muitos lares. E hoje nós vamos falar que mães de joelhos influenciam seus filhos, Alessandra. Isso mesmo, muito importante. Mães de joelhos influenciam para o bem e para o mal. Acompanha aí. Qual dessas mães você é? Mães de joelhos influenciam os seus filhos. E nós vamos começar lendo, o que está aqui na apostila. E eu quero que você preste atenção nisso. Uma definição para influência é ação que uma pessoa ou coisa exerce sobre outra. Nossos sentimentos podem nos levar a pensar que todas as mães têm boa influência sobre os seus filhos. Mas a realidade é que isso pode ser bem diferente. Existem mães que influenciam de forma benéfica seus filhos. E existem mães que exercem uma influência negativa sobre os seus filhos. É difícil pensar isso, né? É difícil. Às vezes, na maior parte do tempo, a nossa intenção é exercer uma influência boa. Mas existem pessoas que têm má índole, que acabam exercendo influências ruins e, às vezes, nós exercemos influência ruim sem perceber. Sem perceber. Né? Para isso, nós vamos começar mostrando uma dinâmica. Uma dinâmica, né? A gente vai ver o você... poder da influência, isso né? aí. Vamos falar sobre o poder da influência. Então, eu vou fazer de conta que a Alessandra, minha querida, é minha filha. Mãezinha. Não de parece, mamãe. né? De mamãe. Alessandra, eu vou Oi. te dar, assim, vou falar algumas coisas que você precisa fazer. E você vai ter que fazer do jeitinho que eu falei. Eu sou muito obediente. Uma filha muito obediente. Então tá, vamos né, lá. Mãe? É. A mãe dela tá assistindo, vai confirmar. Né? Vamos lá. Eu vou te dar as ordens e você vai cumprir. Bem tá? igual a mãe, então. Isso. Alessandra, um passo para frente, um passo para trás, um passo para direita, um passo para esquerda, para frente, para trás, levanta a mão. Deu certo essa ordem? Levantei Será que ela a mão. conseguiu? A única coisa que eu consegui entender foi levanta a mão. Daqui a pouquinho eu já explico o efeito disso na vida dos nossos filhos. Mãe! Vamos lá. Mas olha, você não conseguiu nada do que eu falei. Não consegui, Alessandra... você falou muito rápido, você falou gritando alto, isso me incomodou, não consegui prestar atenção, não valeu de nada. Tá, então vamos fazer. Eu vou falar devagar, né? Com jeitinho. Muito obrigada. Né? E você presta atenção em mim, então Obrigada. vamos fazer. Vamos lá. Vamos lá. Um Então, passo para frente, um passo para trás, um passo para a esquerda, um passo para a direita, outro passo para frente, outro passo para trás. Eu não consegui porque você fez tudo errado. Então, isso é uma Ela maneira fez, de influenciar os filhos. Ela será? fez tudo errado. Ela falou um negócio e ficou fazendo errado. Só para me confundir, para dizer que eu sou desobediente. Então vamos lá, vamos fazer de novo, bem muito certinho. obrigada. Vamos. Agora vamos com calma, né? Eu vou me concentrar, tentar fazer eu já direitinho. estou agitada, com vontade de ir embora, me fechar no meu quarto. Não, minha filha, vamos lá. Vamos lá, agora presta atenção na mãezinha, que a mãe vai explicar certinho como é que faz, tá? Nervosa. Vamos lá, um passo pra frente. Olha. Aí, um passo pra trás. Olha! Um pra direita. Olha! Um pra esquerda. Uau! Mais pra frente. Uau! E pra trás. Você viu que virou uma dancinha aqui, Que né? legal! Vamos fazer um pouquinho mais rápido, então. Vamos lá. Ó, vamos ver se ela consegue. Vamos lá, um passo pra frente, pra trás, pro lado, pra direita, Ó. pra esquerda, frente Ó. e trás. Você viu? Que ficou legal! ficou uma sincronia aqui. E eu fiquei feliz porque deu certo. Deu certo. Que A gente legal. não age assim, às vezes, com os nossos filhos, né? A gente, como mãe, acorda pensando que tem que fazer um monte de coisa. Aí a gente vai lá, né? Ou acorda achando que dá para instruir o filho assim, tudo de uma vez só.
Aí você vai lá e fala um monte de coisa. Filho, você tem que arrumar o quarto, você tem que escovar o dente, tem que ir pro banheiro. E você metralha ele com um monte de ordens ou um monte de instruções. E ele, com a cabecinha dele, fica assim, meu Deus. E quando faz fiquei assim, perdido, né? Você né? entra no quarto, metralha, né? Fala, ele fica te olhando, aí ele tira o fone do ouvido e fala, oi? Mais ou menos assim. Então, às vezes nós fazemos isso e nós achamos que estamos influenciando os nossos filhos. Mas, na verdade, o que eles aproveitaram? Quase nada daquilo que nós falamos. E ainda agitou, deixou nervoso e pode ter pode ter consequência uma ruim, consequência né? ruim Gera ali ansiedade na criança, porque ela pensa, meu Deus, eu nunca vou dar conta de fazer tudo isso que a minha mãe falou, né? Isso é demais para mim. E você vai gerando sentimento de insegurança, ansiedade, um monte de coisa ruim. Outra coisa que acontece, às vezes nós queremos exercer influência, mas nós fazemos outra coisa, né? Isso Foi aquilo que nós falamos, um passo para frente, eu dou um passo para trás, um passo, né? Aquilo que ela deixou a Alessandra mais perdida. Por quê? Porque eu estava falando uma coisa e fazendo outra. E às vezes nós fazemos isso. Não fazemos? A gente, mano, você tem que fazer desse jeito, mas aí ele olha pra gente, estou fazendo totalmente diferente. Né? Às vezes a gente porque eu já sou grande. Por que você está fazendo? Não, porque eu sou grande. Mas por que eu devo fazer? Interessa. Não que você tem que explicar nos mínimos detalhes, mas a criança tem que saber, a criança, o adolescente, tem que saber por que está fazendo. Isso aí. Às vezes a gente chega e os filhos estão brigando, né? Eu sei, lá em casa é assim, eles brigam e gritam com o outro. E quando você vai corrigir, você chega, não grita! Mas você grita quando você vai corrigir. Às vezes você diz, meu filho, você tem que largar esse celular, porque você está com o celular o dia inteiro, esse negócio não é bom para você. Mas você está com o celular na mão, falando para ele largar o celular. Então, são mínimas coisas que passam a mensagem errada e eles não conseguem aprender. Agora, quando você faz daquele jeitinho, né? Falando. Vamos juntos, né? Vamos junto. Falando e fazendo. Direcione, instrui o menino no que deve andar. Então, eu estou junto. Né? Isso é andar no caminho, é instruir no caminho. É isso que a Bíblia fala, instrui no caminho. Porque você está andando porque ao às vezes a gente dele. fala, o caminho é aquele ali, vai, e eu pego outro caminho. Não. Isso aí. Então, instruir no caminho é esse. Filho, é para a direita, vamos junto, a mãe vai te ajudar, mas eu não consigo, né? O caminho é longe, é cansativo. Não, a mãe está junto, a mãe vai te ajudar, a mãe vai te orientar. E que isso sirva, né, para você. Quando você estiver fazendo na sua casa, instruindo o teu filho, eu faço assim, né? Eu posso falar para ele fazer porque eu me comporto dessa forma, né? Eu me posiciono dessa forma quando acontece esse problema, então eu estou influenciando para o bem. Então é nessas questões que nós vamos falar agora, né, Josi? Mesmo, influência para o mal, influência para o bem, às vezes desapercebidos nós fazemos. E a gente vai começar falando sobre a influência para o mal. E nós vamos lá para um texto em 2 Crônicas 22 e versículo 3, que diz assim, ó. Ele também andou nos caminhos da família de Acabe, pois sua mãe lhe dava maus conselhos. Aqui a Bíblia está falando do rei Acasias, que era filho de Atalia. E Atalia era filha de Jezabel, essa personagem assim que é usada como exemplo. Quando a gente vai dar um exemplo ruim de alguém, né, ou um exemplo de alguém que foi má na Bíblia, uma mulher, na cabeça da gente vem Jezabel. E a questão da Jezabel é sempre quando a gente ouve falar dela, é em uma área só. Mas é tão abrangente a questão da influência dela, como ela foi má, né, influenciou para o mal, que a Bíblia nos diz aqui que dentro da casa dela, né, ela teve uma filha e colocou o nome de Atalia, e essa menina seguiu rigorosamente o que a mãe fez, ainda pior. Ela fez pior. Pior, né? Que a mãe queria proteger a família e ela atingia os de fora. A Atalia aprendeu que para ela conseguir as coisas, atingindo os de fora, ela tinha que atingir os de dentro também, né? Os de dentro da casa. E a palavra do Senhor diz que ela copiou, né, esses exemplos da mãe dela. E quando ela quis o trono para si, tomar o trono, né, para si, ela matou todos os seus filhos, né? A Bíblia diz que ela fez um extermínio na sua família para conseguir o que ela queria, posição
que ela queria. E essa mulher ruim, essa mulher má, foi a conselheira do filho de um rei chamado Acasias. Verdade. E a gente para pensar, mas será que uma mãe, o que estava escrito ali no início da apostila, será que uma mãe poderia aconselhar um filho de uma maneira tão negativa que trouxesse morte para ele? E a gente sabe que muitas mães, né, talvez cegadas pelo padrão desse tempo, pelo padrão desse século, têm aconselhado seus filhos de uma maneira negativa. Às vezes, vamos partir lá para um filho casado. Às vezes chega um filho dentro da tua casa e ele vai desabafar em relação ao seu casamento, né? Algum problema que está acontecendo. Ao invés de você chamar esse filho, vamos orar, mantenha a tua família firme, né? Ou para sua filha, vamos orar, né? Mantenha o teu casamento. Às vezes o conselho que tem saído da boca dessa mãe, não, larga dessa mulher, larga desse homem, até usa Deus. Deus tem coisa melhor para você. Né? Usa um conselho ruim para acabar, né? Para trazer morte, porque a gente sabe... E traz muita coisa ruim, né? E às vezes ela instiga para que o filho haja confusão, né? Sim. Se falando em sogra, vamos falar assim, né? Vai chegar, né, a filha, mas a mãe consegue fazer isso, né? Instigando o filho, então é melhor com a mãe, colocando um conselho ruim, dirigindo, né, o filho ou a filha, né? A filha chega, mãe, eu não consigo fazer, ele me cobrou isso, ele me pediu isso, mas eu não consigo, e a mãe já diz, né? Você não precisa ser escrava de ninguém. Infelizmente, Josi, nós estamos vendo, nesses dias que nós estamos vivendo, onde o feminismo, né, tem imperado, muitas mães, eu digo infelizmente, né? Eu sou mãe de menino, né? Eu tenho um filho. E eu oro para minha nora, né, para que seja uma filha também, para que Deus abençoe e prepare, que ela seja uma filha, uma boa dona de casa, que cuide do meu filho, não é verdade? Que seja uma mulher de Deus, uma mulher, né, bem-sucedida, glória a Deus se acontecer isso, mas eu quero que ela cuide do meu filho. Mães são assim. E as mães, às vezes, de meninas, eu estou falando como mãe de menina. Não, filha, você tem que estudar, você tem que se formar para que você não vai ser capaz de ninguém, você não vai se submeter a ninguém. Não me interprete mal, não que a filha, ela não deva estudar, se formar. Glória a Deus se ela conseguir uma boa faculdade, um bom emprego, isso é bênção, mas nós temos que entender como mães, né, que estar no lar, né, atender ali o esposo, ser uma esposa sábia, é o que vai edificar o lar, a Bíblia verdade, diz. Né? E às vezes a gente já gera no coração do filho ou da filha aquele sentimento de competição com o esposo, com a esposa que nem chegou ainda. A gente já prepara eles para um casamento que vai dar errado, né? Se não der certo, né? E assim vai. A gente vê na vida de Jezabel e Atalia duas pessoas que não se submetiam à liderança espiritual, né? Ao contrário, elas queriam trazer coisas para o povo de Deus naquele tempo que não faziam parte daquele povo. E nós olhando a palavra do Senhor, a Jezabel, ela tinha uma influência tão grande que ela conseguiu trazer para o povo de Israel, um povo que adorava Deus, né? Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Ela conseguiu trazer os deuses dela e colocar. A Bíblia diz que ela conseguiu colocar dentro de todas as casas uma imagem de Baal, né? Adoração a Baal. Olha a influência que essa mulher tinha, né? Uma influência negativa, né? Já pensou essa influência usada para o bem, né? O poder que não seria, mas ela se permitiu ser usada pelo inimigo e trouxe, e a filha viu isso. A Bíblia diz que um dia o esposo de Jezabel chegou querendo a terra de uma pessoa. Eu quero aquela terra, eu quero aquela propriedade, eu quero. E a palavra do Senhor diz que ela forjou uma mentira, né? Ela inventou uma mentira, levou para a praça, né? E apresentou aquele homem, né? Pecou contra Deus, e todo o povo se revoltou e mataram, né? Aquele homem, e ela disse assim, agora estou aqui, meu esposo, eu te entrego, né, a terra que você queria. Então, a influência que ela tinha para conseguir as coisas para ela, em benefício dela. E, às vezes, acontece isso dentro dos lares. É para você ser bem-sucedido? Lá no teu trabalho, né, o seu chefe falou isso, então você tem que humilhar as pessoas, você tem que pisar em cima de alguém, você tem que tirar a pessoa do seu caminho, faça o que tiver que ser necessário fazer.
né? Mostra quem manda, você estudou para isso, não deixa ser humilhado. E assim você vai passando mensagens de influência que são negativas. Às vezes nós passamos a mensagem dentro dos nossos lares que nós não precisamos ser, por exemplo, submissos à nossa liderança eclesiástica, né? Às vezes começa lá com o líder das crianças, né? Vem o filhinho, a prof falou isso. Tu não precisa dar bola para isso que a prof falou. Você vai tirando a autoridade. Vem o líder dos adolescentes, vem o líder dos jovens, vem o pastor e fala uma coisa. O teu filho presencia você e o teu esposo sentados à mesa, falando dos erros do pastor, dos erros dos irmãos, dos erros, né? Enfim, no geral da igreja. E a criança, ela vai criando uma aversão à liderança. E vai criando uma aversão à igreja também. Aí você quer que a criança esteja firme nos caminhos do Senhor, mas você está passando a mensagem contrária. É a dinâmica que nós fizemos Isso aqui, aí. né? Você está falando, vai para a igreja. Eu estou orando para você não sair dos caminhos do Senhor. Eu estou pedindo a Deus para você estar firme nos caminhos do Senhor. Mas dentro de casa, ela fala mal dos caminhos do Senhor. É ruim. A criança, o jovem, o adolescente, eles não são bobos. Eles percebem se você está feliz servindo ao Senhor, né? Ou se para você é um fardo pesado, para você é difícil, se ele vê no teu semblante o tempo inteiro, você ali cabisbaixo, tenho que ir para o culto, meu Deus, né? Ele está vendo essas mensagens. E então, questionam, né? Sim. Às vezes a gente questiona. Não sei para que a nossa liderança falou aquilo, o nosso pastor, não sei para que isso, para que inventaram isso, para que mais isso, para pesar mais. Daí eles estão olhando, então é assim, então não precisa de tudo isso, então eu não quero isso. E essa questão de nós estarmos falando desse jeito é a influência. E olha, eu vou falar bem sério para você, influência de Jezabel e Atalia. Que olha triste, só, né? então a gente não quer ser parecida com Jezabel. Por favor, a última né? coisa que a gente quer como mulher de Deus é ser parecida ou comparada com Jezabel. Porque Jezabel teve um fim terrível. Atalia teve um fim terrível, né? E nós louvamos a Deus que nessa linhagem de mães, né, que influenciaram tão mal, Deus que levantou, né, a filha de Atalia, que o nome dela era Jeoseba. A Bíblia diz que quando Atalia estava matando todos ali, né, porque ela queria o trono, a Jeoseba se posicionou como uma mãe do coração, né, e levantou e foi lá e pegou um pequeno menininho, 1 aninho ele tinha, e levou e escondeu no templo, porque ele sim seria o futuro rei de Israel, um grande homem de Deus. E ela influenciou ele durante 6 anos. 6 anos, né, ela ensinou o que era amor ao próximo, o que era governar com sinceridade, o que era ter Deus, né, como prioridade. E a Bíblia diz que ela foi uma excelente influência, porque esse menino chamado Joás, ele teve um dos melhores, né, reinados que Israel já teve, porque uma mãe do coração, soube influenciar para o bem. Falando em reinados, quando você lê o livro de Crônicas, Reis, ali você consegue observar algumas coisas. Os reis que foram bons, ou os reis que foram maus, geralmente está escrito assim: e o rei tal andou nos caminhos do seu pai, né, do outro rei, e fez o que era reto diante do Senhor. Em outra parte dizia: o rei tal andou segundo os caminhos do seu pai e não fez o que era agradável diante dos olhos do Senhor. Né? Então, sempre está falando do exemplo do pai para o filho. Se seguiu ou não seguiu. E quando você olha as histórias ali, você sabe, né, do fim daqueles que seguiram a Deus, daqueles que seguiram os caminhos bons dos seus pais e daqueles que não seguiram. Né? Aqueles que não seguiram tiveram fins tristes, como foi Jezabel também. Isso aí. Outra influência negativa é a Rebeca, né? A gente conhece bem a história de Rebeca. E uma mulher que começou muito bem. Muito bem, né? Dando água para camelo. Né? Não era para qualquer uma. Né? Começou tão bem, mas quando teve os filhos não soube administrar isso. E Deus deu 2 para ela. Deu 2, deu gêmeos, né? Gente, olha só, o que ela faz? Ela, no decorrer da criação dos filhos, ela vai mostrando preferência entre um e outro. A gente já falou aqui na semana passada, né, sobre que é difícil quando você mostra preferência entre um filho e outro, gera feridas, gera um monte de coisa. Mas a Rebeca não só fez isso, como ela influenciou o filho a roubar a bênção
que era do seu irmão, a bênção da primogenitura, né? Ela influenciou o filho a mentir para o pai. Ela disse: olha, você se veste como teu irmão, você chega lá porque teu pai vai falar as palavras de bênção, então você vai chegar lá fingindo que é o teu irmão e para você receber essas palavras. E essa foi uma influência negativa, né, Alessandra? E se você ler o texto, né, você percebe que quando ela ela preparou ele, você vai fazer assim, ele diz para ela: mãe, mas se ele descobrir, vai vir maldição sobre mim. E ela está tão decidida que ele faça aquela influência que ela estava dando, aquele ensinamento mal que ela estava dando, que ela disse para ele assim: olha, Jacó, vai lá, se ele descobrir, eu pego a maldição para mim. De tão decidida que ela estava. Né? E essa influência foi tão horrível, que a palavra do Senhor diz que depois, né, chegou o irmão de Jacó, descobriu tudo. Né? E Jacó teve que fugir para não ser morto, Esaú foi atrás dele, e ela perdeu os 2 filhos. Verdade. E a gente vê, quem sabe não com maldade, mas às vezes as mães fazem isso. Elas vão influenciando os filhos a não respeitar o pai, não respeitar a bênção do pai. Vão tirando a autoridade do pai. Como é que a gente faz para tirar a autoridade do pai? Às vezes o teu marido chega e diz para o teu filho: junta esses brinquedos aqui. E você diz: não, não precisa, deixa aí. Às vezes teu marido diz: não, você não pode em determinado lugar. Aí você chega lá e diz: ah, não, deixa ele ir, tá tudo certo. Então a gente vai tirando a autoridade do pai, a gente vai tirando aquela bênção que é a bênção do filho honrar o pai. Porque isso é uma bênção com promessa que está na palavra do Senhor. E a gente vai tirando essa bênção do nosso filho. Né? A gente vai permitindo que ele desonre o pai, porque ele vai aprender que ele pode dizer não para o pai. Ele pode dizer: não, pai, eu vou ver com a mãe. Né? E vai gerando desunião dentro do casamento. E os olhos dos filhos, quando se voltam para os pais, olham de uma maneira vendo que ele não tem aquela autoridade que deveria ter. E aqui a gente pode lembrar, às vezes acontece no fato assim, né? O filho pede para o pai não deixa. Aí ele chega para a mãe, daí a mãe diz: ah, vai, filho, vai, mas a mãe não vai contar para o pai, né? Daí vai escondidinho, volta a tal hora que a mãe não conta para o pai. É pior ainda. Pior ainda, olha a mentira. Aí o filho diz assim, ó: será que não é mais ou menos o que aconteceu, né, com a Rebeca? O filho diz: mãe, se o pai descobrir, ele vai me dar uma surra. Não, deixa que a mãe se acerta com o pai. Não é o que aconteceu? E às vezes em muitos lares acontece. É mal? Você quer o mal do teu filho? Não, você quer que ele dê um passeio, ou que ele faça... Porque aos seus olhos, meu Deus, o que tem a ver isso? Né? Não podia ter deixado o filho ir, é só para ele se divertir um pouco. Mas se o pai sentiu de falar não, é não. Vamos respeitar isso. Né? Talvez se entra no quarto, conversa. Em particular com o esposo. Né? Ah, meu marido, né? O que tem? Né? Ali, o pai vem e se posiciona. Olha, o pai mudou de ideia, pode ir lá. Aí é diferente. Isso é uma maneira de influenciar positivamente, né? Se você vê que realmente o pai foi duro, então vai influenciar o pai a mudar de opinião ou mudar a maneira com que falou, para não ser tão ríspido e tal. Mas você tem que ser uma boa influência. Para não acontecer o que aconteceu com Rebeca. Houve reconciliação? Houve. Jacó perdoou seu irmão, né, e eles viveram. Mas a Bíblia não conta que a Rebeca estava nesse dia para ver. Não viu acontecer. E acho que uma coisa bem triste, né? Você crescer, os seus filhos crescerem, cada um ir para um lado, eles não ter convivência, e às vezes foram coisas que foram sendo plantadas quando eles foram crescendo. Você fala mal de um para o outro, né? Comenta os defeitos do outro para aquele, e daí você vai criando desunião. E já pensou para uma mãe fazer uma reunião de família? Não, hoje, triste. No sábado vem o fulano, no domingo vem porque eles não podem se encontrar. Que triste, né? É muito triste. Muito triste. Vamos lá para mais uma mãe que influencia para o mal. Essa aqui, Herodias. Herodias, né? Herodias, que influenciou com o exemplo primeiro, né? Primeiro ela deixa do marido e ela casa não, né? Não sei se casou, o que aconteceu, mas ela passa a conviver com o irmão do seu marido para conseguir poder, para conseguir mais riquezas também. E quando ela é confrontada por João Batista, né? O Herodes é confrontado por João Batista,
ela então se revolta, né? Porque ninguém pode contrariar ela. E ela acaba usando e influenciando a sua filha a fazer uma dança sensual, Colocar né? uma roupa Uma roupa sensual, né? sensual, uma dança, para conseguir o objetivo dela, que era a morte do João Batista. E ela influencia de tal maneira que a menina chega diante de Herodes, dança ali daquela maneira e consegue. Né? E ele pergunta o que ela quer e ela diz, eu quero a cabeça de João Batista, né, em uma bandeja. Eu fico pensando, né, para uma mãe, né, ter esse pensamento, né, eu não consigo, se eu for me vestir assim e dançar, eu não vou conseguir o que eu quero, então eu vou usar a minha filha, né, uma adolescente, uma jovem, para usar essa roupa, essa forma, né, e se expor dessa forma. Imagina que... E não foi só para ele, né? Tinha uma multidão, tinha muita gente ali, e a menina dançando, né, e pedindo a morte de um homem de Deus, né, pedindo vingança, ela queria vingança, essa era a vontade. É engraçado que eu me lembrei de algo que eu já vi algumas psicólogas, inclusive, falar, que muitas mães, elas querem se realizar, projetar aquilo que elas queriam para ela nas filhas. Ou nos filhos, né? Aquela coisa de dizer, eu queria ser médica, não fui, agora meu filho vai ser. E, às vezes, mães que não gostam muito do seu corpo, não têm coragem de aparecer muito, assim, né? De mostrar muito, elas tentam se realizar na filha. Aí a filha adolescente, a criancinha vai crescendo, ela já vai adultizando aquela criança, né? Colocando um shortinho curto, colocando aquela roupa que já não parece uma roupa de criança. Quando ela vai para a adolescência... Até o linguajar da criança, né? Você vê que você fica olhando, meu Deus... Né? Não é coisa de criança falar isso. Verdade. E vai crescendo na adolescência, piora. E a gente vê muitas mães, inclusive na igreja, né? Porque é mãe e pai que compra roupa de filho, né? Adolescente, que depois de jovem ele vai. Mas é mãe e pai que compra. E às vezes a gente vê nas redes sociais aquela adolescente toda, né? Sensual, aquela... E o primeiro comentário que tem lá é da mãe incentivando, dizendo como você é linda, como você é maravilhosa. Não que não deva elogiar, mas a gente tem que saber ponderar, porque se você está comentando assim, naquela foto toda sensual, que tem o teu comentário, mas tem milhares de comentários outros ali de meninos, né, cobiçando a tua filha, será que está sendo coerente isso? Será que essa influência está sendo boa? Né? Será que isso está sendo bom? Como nós estamos falando, mães de joelhos influenciam. A mãe, não, a minha filha não usa essa roupa, mas você usa, né? A mãe usa. Então, se a mãe usa, então é você caminhar as duas coisas junto. O que eu faço, o que eu falo é o que eu faço, né? E essa questão de falar, né? Como eu já disse, é um filho menino. Às vezes, reuniões de família. Tem lá o menino, ele gosta de contar piadinhas, né? Ah, vai contar uma piada, vai contar uma história que todo mundo vai rir. E tem palavras fortes, né? Que não deve ser usada nem por adulto. E usa aquilo aí, todo mundo ri, que bonito. Fala um palavrão, uma palavra que ofende o outro, que você fala, meu Deus, né? Isso não é normal. Uma criança, ai, que legal, que lindinho, está falando essa palavra, olha, ele já fala tal coisa. Né, eu vou falar em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você, mãe, tem autoridade. Né? Olha essa mulher, o que ela fez. Né? Ela destruiu um homem de Deus. Porque né, mataram ele, trouxeram a cabeça pelo comportamento dela. Você, mãe, você é que vai lá na loja, como a Josi já falou, né? Compra a roupa. Qual é a roupa? Ah, mas é que ela fica linda, é que ela tem um corpo bonito, é que ela né, fica linda com essa roupa. Mas quando ela for jovem, né, você vai falar, filha, não é assim que vai para a igreja. Não, mas quando eu era pequena, a mãe comprava para mim assim. Foi influenciando, depois não tem mais como desinfluenciar. Existe essa palavra? Nunca desinfluencia o que está influenciando. Não sei, né? Se não tiver, eu criei agora. Gente, mas não tem só mãe que influencia para o mal, né? A gente só queria abrir os teus olhos e que, olha, nenhuma essas aqui, seja você, não te serviu para nada, em nome de Jesus. Mas se serviu, abre os olhos. Né? Diga, Senhor, eu quero mudar, em nome de Jesus. Vamos falar de Eunice, então, a mãe de Timóteo, né? Que Paulo menciona ali. Recordo-me da tua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe. A fé não fingida de Eunice, né? Passou, influenciou a vida do seu filho. Leu, né? A fé
Aí ele via, às vezes ia acontecer alguma coisa difícil, né, alguma luta. Ah, não, a minha avó orava assim, a minha mãe orava. Ah, até eu fico, meu Deus, que coisa mais linda, né? A gente fica imaginando, né? Eu fico imaginando o Mateus contando para alguém, ah, minha mãe orou assim, a minha mãe falou, né, que ela ministrou, profetizou lá em casa que ia acontecer isso. Então, é a responsabilidade dessa mulher de Deus, né? E olha que homem que foi Timóteo, Deus, né? E a gente sabe que a fé vem pelo ouvir, né? E ouvir da palavra de Deus. Então, uma das coisas muito importantes que nós temos que fazer é, quem sabe, desde lá de pequenininho, você tem o teu bebezinho, tem o teu filho pequeno, costume ler a Bíblia para ele, ler versículos, costume contar testemunhos para ele. A gente fala de tanta coisa ruim, vamos contar testemunhos. Eu gosto muito de contar para os meus filhos, e eu já contei milhares de vezes como é que foi quando eu fiquei grávida e descobri que era gêmeos, porque eu orava muito. Então eu conto isso e eles ficam alegres, porque eles sabem que eles são uma promessa de Deus, eles são uma bênção de Deus. E tantas outras coisas. E eu vejo isso neles, contando testemunhos da época que eu estava na missão, que eu não tinha nada, e Deus mandou alguém lá na minha casa e entregou lá na porta aquilo que eu estava pedindo. E às vezes eles recebem coisas e eles dizem, as frases que eu repito nos testemunhos que eu conto para eles, eles dizem assim, mãe, Deus foi tão bom com nós, né, mãe, que ele trouxe isso, ele mandou aquilo. Então essa fé vai passando, né, essa maneira de falar sobre as coisas de Deus vai passando para eles, e eles vão passar para frente isso também. Isso aí. E quero dizer para você, permita que o teu filho veja você lendo a Bíblia. Né? Vai chegar da escola, vai chegar na sala lá, você esteja sentado no sofá lendo a Bíblia, permita isso. Né? Às vezes a gente fala, vamos ler a Bíblia, filho, mas ele não quer ler. Então permita que você vai lá, senta, e ele passe e veja você. É uma influência. Ai, que lindo. Ele vai contar para minha mãe, quando eu passava na sala, ela estava lendo a palavra do Senhor. Lindo, permita que o teu filho acorde de madrugada ou de manhã e veja você ajoelhada na beirada da cama dele, orando por ele. Permita essas coisas, porque isso são influências. A minha mãe ora. Quando ele falar alguma coisa, mãe, eu não vou conseguir, né? Seja de tanta fé como essas duas mulheres, né? Mãe e a avó de Timóteo. Não, filho, você vai conseguir, a mãe vai orar por você. A mãe vai orar e vai dar certo. Né? Nós vamos orar juntos e Deus vai fazer. Permita que isso aconteça dentro da sua casa. Tenha essa autoridade no falar do poder de Deus. E a gente vai trazer aqui um exemplo também de outra mulher que não está na Bíblia, mas é uma mulher que é muito mencionada quando o exemplo é mãe de fé, que é a Susan Wesley, que é a mãe do John Wesley. Ela era uma mulher incrível. A gente vê a história dela assim e fica com vergonha. Uhum. Na verdade, assim, eu vejo, meu Deus, se eu fosse metade que essa mulher fez, né, do que ela, da maneira com que ela agiu, assim. E a gente sabe que ela teve 19 filhos. O que é ter 19 filhos? Você fica pensando nisso. Um, já desisti pelo um mesmo. Fiquei ali no um. E mesmo com 19 filhos, ela tinha um momento de devoção dela. Ela tirava 1 hora para estar fechada no quarto, orando. E a história diz que ela colocava todos sentados na sala, a mãe vai orar. O coração deles, tipo assim, a mãe vai pedir algo para Deus, então a gente tem que ficar quietinho aqui fora. E eles respeitavam, né? Ela tinha uma ordem na casa dela. A história dela conta que ela, quando os filhos completavam determinada idade, ela já chamava para aprender a ler, porque ela ensinava em casa, né? E eles aprendiam a ler na Bíblia Sagrada. Bíblia. Que coisa linda, né? E uma coisa muito interessante, imagine você com 19 filhos, tirar 1 hora por semana para cada um, para você chamar e ter uma conversa em particular com essa criança, com esse jovem, com esse adolescente. Dizer, filho, naquela conversa ela tinha aquele momento para esclarecer as dúvidas, quem sabe para falar a respeito da palavra de Deus, quem sabe para aconselhar em alguma coisa que ela estava observando, vendo que aquele filho estava fazendo errado. Então ela tirava esse momento. Esse momento é teu. Esse momento é o momento que eu vou influenciar você. Será que a gente com 1, 2, 3 filhos, será que a gente tira 1 hora por semana para dizer, senta aqui, meu filho, que eu quero, hoje é um momento exclusivo teu.
né? Eu posso dizer assim, ó, que eu peco nisso. Porque geralmente a gente para os dois ali, mas um momento exclusivo para aquela criança, porque ela é exclusiva, ela é um ser humano exclusivo que Deus criou com um propósito exclusivo. E a Suzanne Wesley, ela viu isso, ela entendeu esse segredo, e isso que tornou ela essa mãe incrível. Isso aí. De um filho incrível, De um né? filho incrível. Que trouxe avivamento para o continente. A gente está escrito aqui, ó, John Wesley, né? Um dos maiores, né, avivalista que teve, e também teve Carlos Wesley, que foi um dos grandes músicos, um dos músicos mais consagrados no meio evangélico. Olha que coisa mais linda, né? 2 de destaque. Ah, mas ela orou tanto, não poderia ser os 19 de destaque? Deus sabe o que faz e como trabalha. A maneira que usou cada um, porque ela tinha tempo para cada um. E Deus usou individualmente cada um da sua forma. E vendo a história dela, né, a gente já vai indo para o final aqui, a história dela diz que ela fazia uma oração desde que ela era menina. Ela dizia assim para o Senhor: Deus, que eu possa acender a luz do Evangelho na Inglaterra, que era o país que ela estava. Que eu possa acender a luz do Evangelho na Inglaterra. Mas ela não sabia que talvez não era ela que acenderia a luz, mas que a luz que ela acendeu nos seus filhos influenciariam não só a Inglaterra, mas todos os lugares ao redor. Então, que nós possamos também, como mães, fazer essa oração. Senhor, que eu possa acender uma luz no coração do meu filho, no coração da minha filha, para que ela, então, possa iluminar muito mais, né? Vá muito mais além de onde eu consegui chegar. Porque, às vezes, como mãe, a gente parece que vai orar. Às vezes acontece, você vê grandes homens, né, de Deus, bem-sucedidos. Parece que isso acontece na vida do outro. Né, na nossa casa, na nossa família, Deus pode acender essa luz. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E o desafio para essa semana, né, já encerrando, nós já vamos orar, né, a lição, a tarefa para essa semana. Você vai influenciar os seus filhos, né? Você já fez a linguagem do amor, já leu a Bíblia com ele, já orou com ele. Agora, essa semana, ele vai ver você, né? Ele vai ter ali, ver você sentado no sofá lendo a Bíblia, estudando a lição da escola dominical, fazendo uma oração, entrando no quarto dele. Deixa ele ser influenciado pelas suas atitudes, pelas suas ações. Né? Porque, às vezes, acontecem coisas que nós nos perdemos, mas Deus nos traz a luz, nos traz, né, essa palavra para dizer: volte. Você é uma boa influência, você é uma mãe escolhida por Deus e gerou esse menino, essa menina aí que está com você. Então é para abençoar a vida dele também. Amém. Vamos orar então? Eu quero aproveitar para dizer para você que talvez tem seus filhos e você olha para a história que você teve com eles e você diz assim: mas eu tentei influenciar da melhor maneira possível. E eles mesmo assim não permaneceram. Eu quero te dizer que a tua influência ainda grita lá dentro do coração dele. E com certeza, o Senhor, Ele ouve a tua oração. Ele ouviu a tua oração, aquela oração que você fez desde quando ele era pequenininho. Quem sabe ele está lá longe, mas ele se lembra: tem uma mãe que está orando por mim. Eu tenho um pai que está orando por mim. Eu me lembro daquilo que ela fazia, das orações que ela fazia dentro do nosso lar. Eu me lembro da palavra do Senhor porque a minha mãe me ensinou. Eu quero te dizer que a esperança ainda não acabou. A influência ainda grita dentro do coração do teu filho e ele vai voltar. Ela vai voltar em nome de Jesus. E que nós, como mães, quem sabe de filhos pequenos, possamos colocar isso bem forte no nosso coração. Eu quero ser uma boa influência para o meu filho. Vamos orar? Querido e amado Salvador, nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez clamando a Ti. Te pedindo, Pai, em favor dos nossos filhos. Deus querido e santo, Tu sabes que a intenção do nosso coração é que eles estejam no centro da Tua vontade. Mas muitas vezes, com as nossas limitações, com os nossos erros, nós temos influenciado de uma maneira negativa os nossos filhos. Eu te peço, Senhor, apaga isso, Pai.
e nos ajuda a prestar atenção nos detalhes daquilo que nós falamos e fazemos. Que os nossos filhos possam ser influenciados pelo Teu Espírito Santo que atua através das nossas vidas. Pai querido, age no coraçãozinho, na mente dos nossos filhos, para que eles possam ser luz, como um dia fez essa mulher, essa oração, que eles sejam uma luz no nosso país, que eles sejam uma luz no nosso mundo, que eles sejam uma luz na nossa cidade, dentro dos lares em que eles vão habitar, Senhor. Pai querido e santo, que a nossa influência seja uma influência boa, porque ela é cheia da Tua presença, Pai. Que a influência deles nesse mundo seja uma influência boa, porque ela vai ser cheia da Tua presença também. Assim nós cremos e assim nós esperamos, Pai, em Ti, em nome de Jesus. Que bênção nós podemos refletir se nós somos mães que influenciam de maneira positiva ou negativa. Eu quero ser uma mãe que influencia de um jeito bom, Alessandra. Bom, isso mesmo. Deixar um legado aí para os nossos filhos. Que bênção. Eu espero que você tenha gostado dessa programação de hoje. Semana que vem tem mais, né? Tem mais. Nós continuamos na campanha dizendo que mães de joelhos o quê, Alessandra? Mães de joelhos são incansáveis. Olha só, talvez você está se sentindo tão cansada, né? Ai, não aguento mais. É o que nós queremos dizer para você. Mães de joelhos, as mães que oram, são incansáveis. Isso, porque Ele renova as nossas forças, Aleluia. amém? Até semana que vem, então, se Deus quiser, fiquem todos com Deus. Paz do Senhor, tchau, tchau. A paz do Senhor.